viajar? Ama explorar e conhecer novos lugares? Mas da próxima vez que for viajar, tome cuidado com algumas regras bizarras que o país que você resolveu visitar impõe aos seus cidadãos. Você precisa dançar conforme a música mais do que você acha durante a sua viagem. Muitas leis foram inicialmente criadas para preservar a saúde e segurança dos habitantes, ou até mesmo para respeitar a fé e religião alheia. Mas outras mais absurdas foram implementadas sem nenhum motivo ou razão lógica. Vamos conhecer agora algumas das regras mais bizarras que diversos países aplicam em seu território. Número 1. Peixe dourado em aquário de vidro? Proibido. Sim, você ouviu direito. Em Roma, na Itália, é proibido deixar um peixe dourado dentro de um aquário de vidro. Não apenas fazer isso é considerado moralmente errado, cientistas também acreditam que esses aquários limitam o fluxo de oxigênio na água, o que faz com que peixes fiquem cegos. Vocês acham isso estranho? Tem mais. Outra lei aprovada pelo governo em Roma também proíbe que esses peixes sejam dados como prêmios em jogos ou brincadeiras. Número 2. Passear com os cachorros é um dever. Outra lei estranha em Roma força todas as pessoas donas de cachorro a passear com seu animal diariamente. Se essa regra for desobedecida, o infrator pode pagar uma multa de até $700. Além disso, pets não podem ser deixados sozinhos no carro, especialmente no verão. Por isso, deixar o seu animal dentro do veículo enquanto você dá uma paradinha para buscar uma cerveja é uma péssima ideia. Os romanos realmente se importam com os seus bichinhos, não? Número 3. Mascar chiclete. Chicletes são um doce popular que são feitos misturando adoçantes, uma base de goma e diferentes sabores de frutas. Não importa a sua idade, todos amam mascar chiclete e têm um no bolso para qualquer momento. Mas e se soubesse que há lugares em que carregar ou mascar chiclete não é apenas considerado repulsivo, pode gerar uma multa e, isso mesmo, até te colocar na cadeia? Estranho? Bem, em alguns países, como Singapura, que lutam para manter suas ruas absolutamente limpas, chicletes são proibidos. A tendência de algumas pessoas em colar o chiclete mascado em diferentes lugares do país foi vista como um ataque à higiene e princípios de Singapura. Mesmo assim, hoje em dia, alguns tipos de chiclete foram liberados por razões médicas. Número 4. Cabelo ruim. Na maior parte dos países, cada pessoa tem o direito a usar o seu cabelo como quiser. Você pode deixar solto, preso ou até mesmo um rabo de cavalo ou trança. Pode manter ele limpo ou bagunçado, quem se importa? Se você não se importa, o governo certamente não deveria também, certo? No Irã, a perspectiva oficial é um pouco diferente. O Ministério da Cultura do Irã baniu muitos tipos de corte de cabelo para homens por considerá-los ocidentais e indecentes. Esses incluem os mullets, cabelo espetado, rabo de cavalo e cabelo comprido com gel. Parece que os cabeleireiros no Irã não são muito aventureiros, né? Número 5. Mais fit, menos gordura. Esse é o lema no Japão. Funcionários acima do peso são culpados por multas para empresas no país oriental. Uma lei no Japão força que a cintura de todos os empregados com idade entre 40 e 74 anos, sejam em organizações privadas ou governamentais, sejam medidas. Se por algum motivo essa medida for superior à estabelecida, não apenas o funcionário é submetido a uma dieta, a empresa tem que pagar uma multa. Maluco, porém verdade. Essa lei foi criada como forma de lutar contra a obesidade na população. E com certeza tem tido seus benefícios, visto hoje que a maioria dos japoneses é fit e saudável. Heil Hitler! Ou, quem sabe, Nein Hitler! Heil Hitler era a forma normal de cumprimentar na Alemanha nazista, sendo usada mais de 40, 50 vezes em um único dia. Hoje, porém, esse cumprimento, assim como até mesmo imitar Hitler, é proibido em países como a Alemanha e Áustria. Na França, não é permitido balançar uma bandeira que contém a suástica nazista. O que já deveria ter sido crime há 80 anos durante a Segunda Guerra Mundial, finalmente pode ser punido por lei hoje. Número 7. Caminhar não pode, só dirigir. Ainda na Alemanha, você não pode parar de dirigir seu carro enquanto estiver andando nas autobahns, as rodovias alemãs. Elas são estradas controladas pelo governo, feitas para serem super eficientes e para tráfego super rápido. Você não pode nem ficar sem gasolina, muito menos caminhar ou correr por lá. Fazer isso resulta em uma multa de $100 por colocar outros motoristas em perigo. Que rodovia, não?
Número 8. Bebês caminhantes. No Canadá, os bebês precisam aprender a andar sozinhos, sem a ajuda de andadores ou aparelhos semelhantes. Essas ferramentas simples são usadas para dar suporte ao bebê enquanto está nos seus primeiros passos. Um estudo feito em 2004 resultou na criação dessa estranha lei depois de mostrar que esses andadores eram perigosos para as crianças, além de impedirem um melhor desenvolvimento motor e mental. Mais doido que isso é saber que, no país, ser dono de um andador para bebês pode resultar em ter que pagar uma multa de $100 até ficar 6 meses na cadeia. Número 9. Especial de Dia dos Namorados. O amor está no ar, não está? Pessoas em países islâmicos como Arábia Saudita e Paquistão são proibidas de comemorar o Dia dos Namorados. Conhecido por ser um dia em que as pessoas se amam e expressam seus sentimentos uns aos outros através de presentes e encontros, para esses países o Dia dos Namorados é proibido, pois toda manifestação de amor deve ser direcionada a Deus, e não a outros humanos. Considerado anti-muçulmano, esse dia foi banido em muitas outras nações também, incluindo a Indonésia. Número 10. Deleitar-se ou desaprovar o ketchup? Na França, as cantinas escolares não permitem o uso de ketchup, nosso amado condimento feito de tomate. Surpreso? Pode acreditar. Os franceses acreditam que todos os molhos, incluindo maionese, ketchup e vinagrete, sejam excluídos ou mantidos em porções minúsculas para que as crianças não os consumam. Isso também ajuda a culinária francesa a não ser alterada por influência desses elementos mais americanizados. Além disso, a proibição diminui a ingestão de gorduras e mantém os estudantes saudáveis. Desaprovar o ketchup? Ideia interessante ou não? Você precisa terminar uma tarefa importante e o prazo é hoje. Você pega sua caneta e percebe que há um pequeno buraco na parte de cima da tampa. Espera! O que é esse buraco? E será que ele sempre esteve ali? Você precisa de respostas! Hoje vamos trazer vários fatos surpreendentes sobre objetos do dia a dia. Margens na página. Quando você escreve em um caderno, você provavelmente evita escrever nas margens para deixar a sua escrita mais bonita e organizada. E elas acabam sendo geralmente utilizadas para os professores deixarem comentários e notas. Embora esse seja o uso mais comum das margens hoje em dia, elas foram inventadas por um motivo diferente. Criadas para preservar a escrita na época em que os papéis não eram imunes a ratos famintos, as margens evitavam que os roedores destruíssem documentos importantes. Assim, poemas e outros textos de grande valor podiam ser guardados sem muita preocupação. Quem teria pensado, né? Margens para ratos. Buraco na tampa da caneta. Não, o buraco na parte de cima da tampa da caneta não é uma forma de encurtar o tempo de vida do utensílio, fazendo a tinta secar mais rápido ou um apito. Então, para que serve? Na verdade, tem um propósito bem simples. Se uma criança pequena engolir e se engasgar com a tampa, o buraco ajuda a passagem de ar pela garganta, evitando que a criança sufoque. Segurança em primeiro lugar. É para isso que serve o buraco na tampa das canetas. Roupas com tecido extra. Você sabe quando você compra uma roupa nova e ela vem com um botão extra ou um pequeno pedaço a mais de tecido? A lógica por trás disso parece óbvia. Se você perder um botão ou precisar costurar algum rasgo, esses itens estão lá para te ajudar. Mas, na verdade, o uso real deles é servir como uma forma de testar o tecido com diferentes formas de lavar antes de lavar o original. Sim, funciona quase como uma amostra para lavagem. Descanso de cabeça. Todos sabemos o propósito do descanso de cabeça nos carros. Claro, para pessoas altas e baixas poderem descansar sua cabeça. Mas você sabe por que ele é removível? Se você estiver preso dentro de um carro e as janelas estiverem emperradas, o descanso de cabeça pode te ajudar. Só remover ele e usar as barras de metal, o encaixe, na borda da janela com a porta. Com um pouco de jeito e força, você consegue quebrar a janela e escapar. Pompom da touca. O pompom encontrado nas toucas de inverno pode parecer estiloso e bonitinho, mas sua função no passado não era exatamente estética. Ele foi criado pelos vikings para manter suas orelhas quentes durante o inverno congelante. Mais tarde, marinheiros ingleses também encontraram outro uso para a bolinha peluda. Imagine o barco balançando durante a tempestade e pum! Você bate sua cabeça em alguma coisa. Esses pequenos pompons acabavam evitando alguns machucados. Marcas nas moedas. Por que moedas são marcadas nas laterais?
Na época em que as moedas eram feitas de prata ou ouro, algumas pessoas serravam os lados das moedas, derretendo as sobras para criarem mais moedas, usando como se fossem originais. Para evitar que esse dinheiro com valor duvidoso circulasse, os fabricantes de moedas criaram marcações para especificar se as moedas eram serradas ou não. Hoje, essa prática permanece apenas como lembrança daqueles tempos. Quantos desses fatos você já sabia sobre? Quais outros objetos do dia a dia que têm usos escondidos você conhece? Melhor até, usado por, vender até. Você provavelmente já viu essas datas impressas em quase tudo que você compra em um supermercado. Tudo, de ovos a leite, tem data de validade. E você pode pensar que essas datas indicam quando os alimentos deixam de ser seguros para comer, certo? No entanto, os alimentos podem ser bons para comer mesmo que já tenham passado das datas finais indicadas que são impressas nos rótulos. Se os produtos alimentícios não forem manuseados corretamente durante o processo de embalagem, transporte ou armazenamento, eles podem realmente estragar antes das datas impressas nos rótulos. A vida útil dos alimentos pode ser encurtada por algo tão simples como deixá-los do lado de fora da geladeira por um tempo ou deixar o refrigerador na temperatura errada. Então, por que essas datas estão nos rótulos dos alimentos? As empresas que fabricam esses produtos usam as datas prazo de validade para indicar quando acham que seus produtos estão no seu melhor em termos de qualidade e sabor para serem consumidos. No entanto, isso também pode nos fazer pensar que devemos jogá-lo fora até a data da validade e comprar outro, mesmo que ainda possa ser consumido. Isso leva a um grande problema do desperdício de alimentos. Todos os anos, os americanos jogam no lixo mais de 400 milhões de toneladas de alimentos perfeitamente bons. Aproximadamente 40% do suprimento de comida é jogado fora por causa dessas datas confusas. 83% dos americanos jogam fora alimentos prematuramente com base na data de validade, que nem mesmo é destinada aos consumidores. Na verdade, indica quando as lojas precisam atualizar o seu estoque. Esse desperdício pode ser reduzido drasticamente decifrando as datas nos rótulos dos alimentos. Da próxima vez que você limpar a despensa ou geladeira, saibam o que esses termos significam e ajudará a manter sua geladeira cheia por mais tempo. Data de validade ou prazo de validade. Isso indica a última data em que o produto estará com a qualidade e sabor máximo, mas o produto ainda pode ser seguro para consumo mesmo após essa data. Os fabricantes de alimentos são os que determinam essa data. Prazo de validade. Isso informa as lojas a última data em que o produto pode ser vendido e que deve ser mantido nas prateleiras. Os produtos ainda podem ser seguros para consumo após essa data. No entanto, é recomendável retirá-los. As lojas ainda podem doar produtos que tenham atingido o prazo de validade, desde que garantam que o produto não está estragado. Data de embalagem, fabricação. Isso indica quando o item foi embalado, lacrado ou enlatado. Isso ajuda varejistas de lojas a rastrear seu estoque e também puxarem e enviar itens de volta para caso de um recalque. A esta altura, temos certeza que você deve estar perguntando como pode saber se sua comida é boa. Em última análise, as datas impressas nesses rótulos não dizem muito sobre a segurança dos alimentos. Em vez disso, você deve verificar se há sinais de deterioração na comida, como mudanças no cheiro, cor ou textura. Temos alguns truques para perceber alguns sinais simples que ajudam a saber se a comida realmente estragou. Número 1. Os ovos flutuam na água. Se você colocar um ovo na água e ele cair no fundo, é fresco e, se flutuar, estragou. No entanto, a maneira mais verdadeira de saber se um ovo está estragado é cheirar a gema. Um ovo estragado cheira mal antes e depois de cozido. 2. Os vegetais ficam descoloridos ou ficam pastosos. Se você notar que seus vegetais verdes estão ficando amarelados ou significativamente descoloridos, provavelmente é hora de jogá-los no lixo. Os vegetais de raiz, como batata e cenoura, devem ser firmes. Se estiverem pastosos ou viscosos, isso significa que não são mais bons para consumo. 3. Os itens enlatados têm uma embalagem danificada. Você pensaria que os itens enlatados deveriam durar basicamente para sempre, certo? Bem, não é esse o caso. Os produtos enlatados podem ter uma vida útil de 2 a 5 anos, desde que não haja amassados, rachaduras, ferrugens ou inchaços na embalagem. Alimentos enlatados ruins podem causar botulismo, que é uma doença rara e potencialmente fatal causada por toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. A doença começa com fraqueza, visão turva, sensação de cansaço e dificuldade de falar. 4. A comida tem mofo. Este é um dos sinais mais óbvios de que a comida definitivamente estragou.
Às vezes as pessoas cortam a parte que está mofada e comem o resto da comida que parece boa. Esta é uma má ideia. Produtos de padaria, como um pão com manchas de mofo, definitivamente não são seguros para comer, mesmo que você se livre das partes mofadas, pois não há como saber o quanto o mofo se espalhou por dentro. 5. A comida cheira mal. Este é outro sinal óbvio que a comida está estragada. Se a comida não cheirar como deveria, ou você notar que tem um cheiro diferente do que quando você comprou, provavelmente está estragada e deve ser jogada no lixo. 6. A carne tem uma cor estranha. Em geral, a carne deve ser vermelha. Se você for notar que a carne é extremamente escura ou parece acinzentado ou esverdeado, provavelmente é hora de jogá-la fora. Da mesma forma, você pode dizer se o frango estragou se começar a ficar cinza. O frango deve ser idealmente cor-de-rosa claro. A mudança de cor indica que a bactéria está crescendo no frango e já passou do seu melhor, embora possa não cheirar muito mal. 7. As frutas são moles. As frutas podem estragar muito rapidamente. O bolor também cresce frequentemente em frutas. Um sinal óbvio de que você não deve comer aquele pedaço de fruta é se ele ficar macio e mole, e isso significa que não é mais bom para comer. 8. Frutos do mar cheiram um pouco a peixe. Pode parecer um pouco bobo dizer que se o seu peixe cheirar a peixe, provavelmente está estragado. Mas é verdade. Alguns frutos do mar cheiram naturalmente um pouco a peixe, e isso é bom. Mas se o seu peixe tiver um cheiro desagradável de peixe, provavelmente está estragado. Confie no seu nariz para este aqui. 9. A comida tem uma camada viscosa. Se você notar uma camada de gosma em cima de alguma carne vermelha, como frios ou vegetais, é hora de jogá-los no lixo. Isso é uma indicação de que as bactérias estão crescendo no produto e podem causar doenças. 10. As especiarias parecem desbotadas. Especiarias também são algo que podem durar para sempre, certo? Bem, na verdade não. Quando os temperos estragam, provavelmente não deixam você enjoado, mas não tem o sabor tão fresco e não tem um ótimo sabor. Você sabe que as especiarias ficam muito velhas se perderem a cor e não cheiram tão profundamente como antes. A ciência alimentar pode ser complicada e esses rótulos ambíguos nem sempre ajudam. Saber um pouco sobre como e por que os alimentos expiram pode ajudá-lo a manter sua geladeira cheia por mais tempo. Esperamos que isso tenha ajudado você a compreender melhor os rótulos das datas dos alimentos.